Capítulo 17. Evangelismo na célula. Temos utilizado 4 estratégias básicas de evangelismo para o crescimento das células e da igreja. Número 1, a oração de concordância. Número 2, o evento ponte. Número 3, o encontro evangelístico. E número 4, as visitas de consolidação que todos têm que fazer. A oração de concordância acontece quando 2 membros ou mais da célula oram pelas pessoas da célula e pelas que são convidadas para participar de um evento ponte da célula ou de um culto. Existe uma relação estreita entre oração e evangelismo. Não podemos por nós mesmos convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso precisamos orar para que o Espírito Santo venha operar, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo diz que o Deus desse século foi que cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Por isso precisamos entrar na batalha espiritual para amarrar o valente e lhe saquear os bens. O valente é o inimigo e as almas são o tesouro que ele tenta manter. Antes que possamos conquistar algo no mundo visível, precisamos conquistar primeiro no mundo espiritual. Por isso temos a escala com os líderes em treinamentos e a estratégia de jejum e oração pela salvação das vidas. Mas não fazemos isto sozinho. Precisamos de mais de um irmão concordando na oração, pois Jesus disse que há um enorme poder na concordância espiritual. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 19. E faz uma das maiores promessas da palavra de Deus. Além disso, a palavra de Deus diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14. E por falar, qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da sua verdade, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O resultado é que podemos desligar toda a opressão do diabo sobre as vidas e ligarmos a salvação delas no mundo espiritual. O Senhor nos deu armas poderosas e precisamos usá-las. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Esses versículos nos mostram o poder sobrenatural das armas espirituais. Por isso, precisamos orar para que tudo seja alcançado nas pessoas pelas quais temos cuidado. Para falar, creia que as obras do inimigo serão destruídas. Todos os crentes têm que ter um coração pelos perdidos e pelos que caíram da fé. Precisamos também do esclarecimento de saber como orar. Orar em nome do Senhor Jesus é pedir pelas coisas que o sangue de Jesus já nos assegurou pela oração. Destruímos todas as obras de Satanás, como falsas doutrinas, incredulidades, ensinos ateístas que o inimigo tem colocado nas mentes das pessoas. Com autoridade no nome de Jesus, precisamos reivindicar a libertação das pessoas do poder e da persuasão do maligno e orar para que a consciência das pessoas seja convencida e assim Deus possa levar tais pessoas ao arrependimento, para assim elas, ao escutarem ou lerem, possam crer na palavra de Deus. A intercessão precisa ser persistente. Nossas orações são contra o inimigo e é a nossa tarefa lutar pelas vidas das quais Cristo morreu. Quando oramos pela salvação de alguém, temos que incluir os seguintes aspectos:
Apresente a vida da pessoa diante de Deus. Resista aos poderes das trevas. Ore para que o Espírito Santo leve a pessoa a Cristo, convencendo-o dos seus pecados e revelando assim o plano da salvação de Deus. Ore para que Deus possa trazer circunstâncias, pessoas ou eventos para revelar a necessidade de se ter um encontro com Deus. Ore também para você ser instrumento de Deus, para trazer as pessoas até Jesus Cristo. Ore para que a vida, o caráter e a natureza de Cristo sejam formados na pessoa. O encontro evangelístico, encontro com Deus. Na maioria das igrejas, os encontros são só para os crentes. Em nossa igreja, nós o adaptamos para que qualquer pessoa possa participar, principalmente visitantes e não crentes. Cada célula deve enviar pelo menos 3 pessoas para o próximo encontro. Evento Ponte. Cada célula deve realizar pelo menos um evento ponte por mês. Podem ser muitos tipos: passeio, assistir um filme e etc. O mais comum é fazermos uma janta. Nem sempre as pessoas se converterão nele, mas certamente um laço de amizade será formado para uma oportunidade futura. Qual o alvo do evento ponte? É fazer com que as pessoas se sintam à vontade e queiram participar da célula, pois as pessoas gostam de estarem com quem sentem afinidades. Exemplo: engenheiros gostam de estar com engenheiros, músicos com músicos e crentes com crente. É a maneira de termos afinidade com as pessoas, é conversando com elas. Visita de consolidação. As células recebem visitas a cada semana e cada um desses visitantes deve ser visitado. A visita não deve ser somente feita pelo líder, mas os membros da célula devem se envolver também. Para a visita deve-se estabelecer um horário. Precisamos ter espaço em nosso dia para visitarmos as pessoas e vigiar, pois o inimigo vai tentar nos deixar atarefados. Estar limpo e bem arrumado. Levar a palavra. Sair em dupla. Jesus enviou os discípulos em 2 em 2. Além de evitar a aparência do mal, em dupla, um estimula o outro. Sair em fé e cheio do Espírito Santo. Tenha uma atitude positiva, creia que o Espírito de Deus já está operando, pois o Espírito Santo vai te inspirar nas palavras que você deve falar. Ser gentil, seja sempre cortês e educado. Ser um bom ouvinte. As pessoas sempre vão querer compartilhar algo, pois quando ouvimos, valorizamos as pessoas e as conquistamos. Ser cauteloso ao entrar na casa. As pessoas, às vezes, se sentem envergonhadas por estarem desarrumadas ou por ser muito simples a casa. Manter o objetivo da visita. Não se perca em discussões de doutrinas. Não critique outras religiões ou igrejas. Use uma mensagem simples. Faça o apelo final. Ensine-o a importância de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Convide-o para o culto e célula. Sente-se ao lado dele para ele ficar mais à vontade. Conclusão: mantenha contato, envie uma mensagem, ligue durante a semana para a pessoa. Não devemos ter o receio de parecer insistente. Lembre-se de que é a vida eterna da pessoa que está em jogo.